Prezados seminaristas, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para dar continuação à nossa disciplina Teologia Pastoral. E desta feita, dando continuidade ao capítulo 2, que fala sobre a chamada para o ministério. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças por mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, que a nossa mente e o nosso coração estejam à Tua disposição, Senhor, para nos entregar a revelação da Tua Palavra. Oramos agradecidos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Dando continuação ao nosso assunto sobre o ministério, a chamada para o ministério, queremos afirmar com segurança, baseados na Palavra de Deus, que essa chamada ela vem diretamente de Deus para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que estão à disposição do Senhor com o seu coração aberto, inclinado, com boa vontade e sem nenhum resquício de malícia, a fim de que Deus possa utilizá-los para esta obra tão excelente. Como nós já falamos, que o apóstolo São Paulo, ele é bem claro quando diz aquele que deseja, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então vejamos, falamos que a liderança da igreja, ela tem autoridade diferente da autoridade pastoral. São duas lideranças importantíssimas da igreja que fazem parte de um todo, a liderança pastoral e a liderança eclesiástica. Ambas podem ser e devem, em muitas situações, ser exercidas pela mesma pessoa. Quando a igreja é uma igreja grande, com uma membresia muito grande, aí ela requer uma diretoria que nós chamamos em teologia pastoral de liderança para auxiliar o bispo ou o pastor presidente, aquele que preside sobre todo o rebanho. Aí há uma diferença, embora todas as duas autoridades sejam complementares, nós notamos que a grande diferença é que a liderança do pastor, ela se direciona mais à área espiritual. Contudo, não pode prescindir das atribuições administrativas também. A liderança da igreja, que é composta normalmente por pastores, por presbíteros, por ministros, de uma forma geral, atuam em determinados setores da igreja para assim aliviar a carga atribuída ao pastor, deixando-o livre para as atividades pastorais espirituais. Então vejamos aqui o nosso escritor da nossa apostila, ele fala o seguinte, após ele comentar sobre a poimênica que deixamos na aula passada, que é a atividade pastoral, particularmente no que diz respeito ao aconselhamento, ao cuidado. Nós vemos que aqui ele diz que a liderança da igreja também tem autoridade. Esta autoridade diferente da pastoral, mas juntos e submissos a Cristo devem conduzir a obra de Deus. Então, tanto o pastor quanto a liderança da igreja, que normalmente pode ser, em algumas denominações, indicada pelo próprio pastor presidente, juntos, unidos com um só objetivo, de conduzir a obra de Deus. O pastor, ele submete à liderança e a liderança se submete ao pastor. E ambos se submetem a Cristo. Nesse caso, coesos, as ovelhas aprenderão deles obedecerem a Cristo e também
automaticamente, como consequência, as ovelhas aprendem a obedecer ao pastor e à liderança da igreja. Nesse caso, a tarefa da poimênica deve ser compreendida por todos na igreja. Todos devem entender perfeitamente o trabalho desenvolvido por essas duas lideranças que, unidos, levam adiante e a bom termo a obra de Cristo. O pastor, ele nunca deve se arrogar de conduzir a obra de Deus sozinho, porque como ser humano, certamente, vai lhe sobrecarregar. Porque, afinal de contas, o pastor, ele tem uma família. Em muitas igrejas, ele tem as suas atribuições civis, as suas atribuições como trabalhos. Muitos trabalham fora, não se dedicam única e exclusivamente à igreja. E, portanto, essa tarefa pesa muito em cima de um indivíduo só. Aliás, quando estudamos liderança, vimos que um dos princípios básicos da liderança é que o líder, ele deve atribuir, ele deve outorgar não só parte de sua autoridade, mas acima de tudo tarefas para que os outros liderados façam consigo o trabalho. Da mesma forma, o pastor. Agora, nesse caso, quando todos, observando a unidade da liderança e do pastor na condução da obra de Deus, eles observam quando lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo ensina que cada um deve cuidar um do outro. Cada irmão cuida um do outro e assim alivia a carga de sobre o pastor, que também exerce seu ministério pastoral cuidando do rebanho. O ministério pastoral, ele acima de tudo, ele tem como objetivo cuidar do rebanho. No caso da igreja, cuidar da membresia da igreja, observar como é que é a membresia da igreja, os membros, componentes dessa igreja, estão procedendo. Quando nós falamos de uma igreja muito grande, com muitos departamentos, o pastor, presidente ou bispo, ele atribui, estas funções a esses diversos departamentos para que, sob liderança de um ministro, que pode ser um outro pastor, ou um presbítero, ou um evangelista da igreja, cuidarem desse desenvolvimento da obra de Deus no que respeita também a qualidade espiritual do rebanho, trazendo as informações que nós falamos em liderança, feedback, trazendo para o pastor presidente esta resposta deste rebanho e também apresentando ao pastor presidente as necessidades da comunidade eclesiástica. Então Paulo diz assim, em Colossenses 3,16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Quando lemos o texto diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então vejam que Paulo atribui aos irmãos, membros da igreja, para que cada um cuide um do outro. E isso tornará, por certo, a tarefa pastoral ou a poimênica um pouco mais branda, um pouco mais aliviada, para que a obra prossiga. Para isso é preciso desenvolver na igreja um ambiente de acolhimento, o cuidado para o próximo,
O amor é o sentimento que norteia este relacionamento. Mas é lógico que para isso ser possível, é necessário que a liderança assuma essa postura. A liderança junto ao pastor assuma essa postura. Aí a gente vai ter uma igreja amorosa, um ambiente, como nós dissemos anteriormente, propício para a salvação de outrem, porque esta é a missão, a tarefa principal da igreja. A tarefa principal da igreja é salvar almas, trazer almas para Cristo, para que o rebanho se fortaleça e cresça. Quando nós falamos sobre os ministérios, o autor do nosso livro-texto, ele diz o seguinte: um cristão tem, na verdade, dois chamados ou ministérios. Um é o chamado geral e outro é o chamado específico. Nós já vimos na outra matéria sobre objetivos gerais e objetivos específicos. Então observe aqui agora que o chamado geral é aquele chamado que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, propiciou a todos aqueles que o recebem, que o aceitam como Senhor e Salvador. Como está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse chamado é o chamado geral. Quando lá em João, capítulo 3, versículo 16, a palavra nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o chamado geral. Então o cristão, ele tem esse chamado geral, mas também ele tem o chamado específico. Este chamado específico nós chamamos de ministério. A palavra ministério denota a área ou cargo em que ministramos. Ao passo que a palavra ministrar, ela pode ser substituída simplesmente e corretamente por servir. Então, quando a gente fala ministrar, é servir. Ministério é a área ou cargo em que nós ministramos. Então, todo cristão, ele tem essas duas chamadas. A primeira, a chamada geral, ou aquela chamada que foi direcionada para toda a humanidade. Quando o cristão assume a posição de crente em Cristo Jesus, aí também ele é chamado para servir. Então é o segundo ministério ou a sua chamada específica. Quando nós dissemos que ministrar é servir, oferecer, exercer uma função incumbida, logo nós entramos no ministério dizendo que é o cargo ou a ocupação em que se ministra. Então, na igreja existem vários ministérios que nós vamos discorrer a seguir. Quando falamos em servir, é mesmo que dizer estar a serviço de alguém ou de algo. É ser servo ou criado de alguém. É estar às ordens de alguém. Quando nós dizemos que servimos a Deus, nós podemos com segurança dizer que nós somos servos de Deus. E como servo de Deus, nós devemos estar sob as suas ordens ou sob o seu controle. E é bom servir a Deus, porque servir a Deus é ter um pastor amoroso, um pastor bondoso, um pastor que nos cuida, que nos trata. Nós vamos observar que Davi, no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz: nada me faltará. Então é nada mesmo. Observe o texto. O Senhor está se referindo a Deus, Jeová, é meu pastor, meu, nada me faltará. Ter o Senhor como pastor, ou servir ao Senhor,
ou está sob suas ordens, é muita bem-aventurança ou muita felicidade. Nós cristãos somos servos do Senhor e precisamos entender que servir não é a mesma coisa de que fazer algo que nos convém. Servir não é apenas você fazer aquilo que você quer fazer, ou aquilo que lhe convém fazer, ou fazer algo que nos interesse, ou algo que aceitemos e nos achemos no direito de cumprir ou desprezar, mas sim uma posição de servir incondicionalmente ao Senhor, onde for, como for e quando for. Esta é a ideia de servir ao Senhor. Quando nós falamos no serviço militar, nós pensamos logo que a hierarquia, as forças militares, elas servem como exemplo para nós na igreja. Afinal de contas, nós dizemos que somos batalhões de Cristo, né? E como batalhões de Cristo, nós temos um comandante. E esse comandante, já falamos dele, que é um comandante muito especial. Então, no serviço militar, por exemplo, há uma obediência irrestrita. Ou seja, o militar, ele cumpre aquilo que lhe é mandado pelo comando. E aí entra o servir incondicionalmente, onde for, como for e quando for. O soldado não escolhe o lugar aonde quer servir, mas ele vai servir aonde o comando designa-o para servir. Então, ter um ministério é semelhante, é ter um cargo onde exercemos os serviços e tarefas, diga-se missão ou missões, que o Senhor nos atribui e que devem ser cumpridos a despeito da nossa conveniência, nosso estado de espírito, nosso ânimo. Somos servos do Senhor e isso deve ser visto como um prazer, como uma honra. Portanto, devemos servi-lo com zelo, temor e alegria. O Salmo 100, o salmista diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, servir ao Senhor é uma honra. Servir ao Senhor é assumir o trabalho ou a função ou a tarefa que Ele nos atribui para cumpri-la. Quando nós falamos em missões, a missão demanda uma resposta positiva. Ou seja, quando a pessoa é designada para cumprir uma missão, ela deve cumprir e trazer essa resposta positiva. Se essa resposta não for positiva, a missão não foi cumprida. Então Deus, o Senhor, espera que nós, como servos amados, a quem Ele mesmo nos capacitou, cumpramos essa missão a contento e com muita honra, com muito prazer. Essa ideia muitas vezes não é muito clara, tampouco bem-vinda nos nossos dias. Afinal, o evangelho pregado hoje em dia é mais voltado para o bel prazer humano que para o reino de Deus. E se tudo agora é voltado aos nossos interesses, é previsível que o serviço incondicional não se adequará a esse evangelho contemporâneo, esse evangelho de hoje. Por isso que é tão raro vermos pessoas colocando-se à disposição do reino de Deus, como o apóstolo Paulo, como um verdadeiro servo de Cristo que dizia esmurrar o seu próprio corpo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, e está disposto a sofrer o que for para cumprir a boa vontade do Senhor. Verdadeiramente, isto é uma triste realidade dos dias de hoje. Os servos, entre aspas, do Senhor, eles só querem fazer aquilo que lhe dá prazer, o que lhes trazem contentamento pessoal, o que lhes trazem
algo que venha preencher os seus egos. Mas não é assim que deve ser com relação ao reino de Deus. O reino de Deus é um reino eterno e, portanto, nós já vivemos esta eternidade aqui e agora. Parece que é difícil nós assimilarmos esta verdade, mas a verdade é esta. O crente em Cristo Jesus, principalmente aqueles que já se posicionaram nos seus ministérios para cumprirem a missão atribuída pelo próprio Senhor e reconhecida pela igreja, deve fazer sabendo que é um trabalho que redundará em frutos eternos. O que nós chamamos de galardão, recompensa eterna que o Senhor dará aos seus servos fiéis. Então nós vivemos a eternidade aqui e agora. Nós não vamos esperar morrer para viver a eternidade. Nós vivemos a eternidade aqui e agora. Não é? Então, o chamado para o ministério, ele precisa ser encarado assim. Agora, o evangelho que se prega hoje é esse. Todo mundo quer o título do cargo, mas não quer o encargo, as dificuldades, as barreiras, os obstáculos do cargo. Os apóstolos, como o nosso escritor falou aqui, eles se colocaram tão à disposição do reino que eles se alegravam em saber que quando estavam sofrendo por amor ao reino. E não porque eles eram tidos como fora da lei ou marginalizados, não. Eles se alegravam no seu coração por estar sofrendo alguma afronta por causa do reino de Deus. Então, esses chamados que nós temos comentado aqui, nós vemos o chamado geral e o chamado específico. Quando o apóstolo Paulo fala esmurrar o próprio corpo, é se sacrificar naquilo que for possível para levar a bom termo esse chamado. Então, o primeiro chamado geral, é aquele chamado que todo cristão tem a despeito de suas características, personalidade, preferências, gosto, aptidões. O chamado geral não leva em consideração nada disso. Ele é chamado, independente das suas características, independente da sua personalidade, das suas preferências, dos seus gostos e até das suas aptidões. Ele é chamado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, falando ou atribuindo a grande comissão da igreja, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então observem que quando Jesus falou quem crê, ele deu liberdade a todos para aceitarem ou não aceitarem. E nós, como pastores, como ministros, nós temos que ter esta convicção que o evangelho é pregado a todos, mas somente aqueles que receberem de bom grado é que terão a felicidade de ingressarem neste batalhão abençoado. Observem, por exemplo, lá no Evangelho de João, logo no capítulo 1, quando Jesus começa a instruir ultimamente os seus discípulos antes da sua ascensão, João escreve assim: porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então precisamos, irmãos, observar bem os detalhes da profecia bíblica, os detalhes da palavra de Deus, para que possamos adquirir a consciência do que nós somos e de que seremos a partir do momento
em que nos tornamos filhos de Deus. Então, o chamado geral, independente das características, da personalidade, das preferências, dos gostos, das aptidões, esse chamado é o chamado que todo filho de Deus possui. E esse chamado compreende todas as funções a serem praticadas por um cristão e podem ser consideradas funções inatas no novo homem. Ou seja, quando se aceita Jesus e se passa a integrar seu reino como servos, já se assume essas responsabilidades. Estas são as funções que todos os cristãos devem exercer, não importando seu chamado específico. Nesse caso, o que é então o chamado geral? O chamado geral inclui aí ser um servo, ser um adorador, orar por si mesmo e pelos outros, pelos missionários, pelos inimigos, até como Jesus especifica em Mateus 5,44, Lucas 22,40, e Paulo ratifica essas palavras em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Pregar o Evangelho faz parte da chamada geral. Também entendemos dentro da chamada geral o buscar a Deus. Em Jeremias capítulo 29, 13 fala sobre isso. E também jejuar. Mateus 6, 17, etc. Hoje, como nós já falamos, o evangelho das facilidades, o evangelho que pregado por muitos para administrar a sua personalidade, as suas aptidões. Falar em jejum hoje já se torna coisa do passado, mas não é coisa do passado. Aliás, tudo que nós recebemos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não é coisa do passado, é coisa atualizadíssima. E o jejum, que é uma prática bíblica, deve ser praticado pelos crentes. Aí eu pergunto, quantas vezes você tem jejuado neste ano que já está indo para o final? Essas práticas bíblicas, elas não devem cair no esquecimento de nenhum cristão, porque fazem parte daquela relação de atividades atribuídas ao cristão de uma forma geral, ou seja, no seu chamado geral. Agora, quando nós falamos que estas práticas devem ser exercidas por todo cristão, ou seja, todos devem orar, todos devem buscar a Deus, interceder, adorar, pregar o Evangelho, servir a Deus e ao próximo, independentemente do seu ministério específico, ou seja, da sua personalidade, preferências, virtudes ou defeitos. Deve ser feito isso, pois estas práticas são parte fundamental da vida cristã e todos devem praticá-las. Meus irmãos, estamos falando de teologia pastoral e essa teologia pastoral, ela abrange todos esses aspectos para que nós saibamos admoestar, ou seja, advertir aos nossos liderados, aos nossos irmãos. Então aí está o chamado geral. O chamado específico é um chamado diferente, pois se trata de algo específico dado por Deus a cada cristão, de acordo com o que ele, Deus, acha melhor. Ou seja, Deus olha o perfil da pessoa, o perfil de cada um, para as preferências, para as habilidades que ele deu, e de acordo com elas, encaixa cada um num ministério específico. Esse ministério específico não é comum a todos os demais, mas sim algo específico para aquela pessoa chamada. Não que seja exclusivo para um ou para o outro, mas trata-se de algo que não é inclusivo a todo cristão. Nós observamos na igreja, durante todo esse período que nós temos de cristão, que alguns gostam daquilo que fazem e como fazem. Quer dizer, o tipo de trabalho que ele exerce, eu jamais exerceria, porque Deus o capacitou
e o chamou especificamente para aquela área. E nós, como pastores, condutores de rebanho, nós precisamos entender isso, inclusive para motivar, para dar aquela força àquele que tem um ministério que o exerce com muita alegria. Nós temos na igreja diversos tipos de trabalhos que você não realizaria, que eu não realizaria, mas que outros fazem com muita alegria, com muito amor. Por quê? Chamado específico. Qual é o seu chamado específico? Estava falando semana passada com uma pessoa e a pessoa disse, não, pastor, eu sabe como é que é? Eu não tenho esses dons. Eu falei, opa, Deus não deu a ninguém o dom de limpar banco. Ou seja, senta, levanta, não. Deus deu a cada um talento e é por meio desse talento que ele vai nos julgar para as obras, para receber o galardão, conforme Paulo escreve em Coríntios. Lá em Coríntios nós vamos ver o julgamento das obras do crente. Não é? Então, baseados nessa chamada específica, é que nós devemos exercer com segurança a nossa submissão a Deus, o nosso serviço a Deus, né? Como servindo a igreja, como servindo ao próximo, como servindo à comunidade. Há uma palavra grega que dá a ideia desse servo, que serve a pessoa enquanto servindo a Deus. E é muito interessante porque os tipos de servo que nós vimos em outras disciplinas que estão inseridos na Bíblia, cada um corresponde a um tipo de ministério específico dado aos crentes, dado aos cristãos. Aí você me pergunta, existe algum crente que tem apenas o chamado geral, apenas o geral e não o específico? Não. Deus atribui ao crente dois ministérios, como falamos no início. O primeiro, que é o chamado geral, e o segundo, o chamado específico. Então todos nós temos o chamado específico. Agora, se existe alguém que ainda não descobriu qual o chamado específico, se integre à igreja. Se integre à igreja. A integração do membro da igreja à igreja fará com que ele descubra essa chamada específica que Deus lhe outorgou e que a partir daí ele vai desenvolver esse talento ou esse ministério. Quando nós falamos em chamados específicos, com base em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Como nós vemos na palavra de Deus, ele diz assim, e ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então vejam, para que são os ministérios específicos? Segundo a carta de Paulo aos Efésios, ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esta é a função do ministério específico. E aí veja que cada ministério desses apresentados pelo apóstolo São Paulo, aqui no capítulo 4, versículo 11, por exemplo, o ministério apostólico, quando ele dizia ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastor, ou outros para pastores, e outros para doutores e mestres. Algumas versões bíblicas diz doutores e mestres. Então todos esses ministérios específicos estão à disposição de Deus para entregar
àquela pessoa que ele vê nessa pessoa esse potencial. Então são ministérios específicos. Nós dizemos também que estes são os dons ministeriais, porque na Bíblia nós observamos que existem os dons naturais, os dons espirituais e os dons ministeriais, que são esses. Nem todos os filhos de Deus são profetas, nem todos são evangelistas, que nós também chamamos aqueles que são missionários, aqueles que vão levar a palavra adiante. Esses são os evangelistas. Nem todos serão apóstolos, pois estes ministérios são específicos para cada cristão. Nós vemos, por exemplo, aqueles que são chamados para irem a outros países, a outros estados, a outros municípios distantes do nosso país. Esses são os evangelistas, que nós chamamos missionários. Missionários, que são missionários, aqueles que levam avante uma missão, aqueles que cumprem uma missão. Agora, para ser missionário, tem que ter o dom de evangelista. Então, Deus olha o perfil, convimos, de cada filho seu e inclina o coração deles para este ministério mais adequado. É algo semelhante à concessão de dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, lemos que o Espírito Santo capacita cada um com dons que lhes serão úteis para a edificação da igreja. Ou seja, dará dons para uma pessoa conforme a maior utilidade e proveito no contexto ou particularidades do ministério exercido por ela. Deus observa o seu interesse. Quando já citamos no início da aula, aquele texto que Paulo diz o que deseja, o que almeja o episcopado, excelente obra almeja, porque é uma obra excelente. Ser pastor é o desejo de muitos, mas será que é a habilidade de todos? Será que todos têm condições de exercer o pastorado? Muitas das vezes, um diácono, ele é excelente, mas se colocá-lo no ministério pastoral, ele é deficiente. Então, cada qual naquele chamado que lhe foi atribuído por Deus à igreja. E veja que é ele mesmo que dá a igreja. Nós vimos no texto aqui. E ele mesmo deu à igreja, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O doutor é aquele a quem Deus revela as nuances da sua palavra. É o que nós chamamos de mestre. É aquele que busca a interpretação do texto, não apenas através da técnica homilética, como nós vimos, não somente através da exegese ou da hermenêutica, mas aquele que busca, através do Espírito Santo, a interpretação, a verdadeira interpretação do texto bíblico para dar à igreja naquele momento. Este é o doutor, este é o mestre, é aquele a quem nós, quando ouvimos pregar, ou como ouvimos falar acerca das verdades de Deus, ficamos boquiabertos com ensinos tão preciosos. Não é? Então estes são os mestres, estes são os doutores, que podem ser o próprio pastor. Deus também não encolhe a sua mão para aquele pastor da igreja que busca, né, outros tipos de dons, principalmente o dom de ensinar, o dom de pesquisar, de buscar, que nós chamamos de mestre. Ele pode ser um pastor mestre, ele pode ser um membro evangelista. É claro que a partir do momento em que ele se destaca nesse ministério, Deus mesmo concede à igreja e a igreja o recomenda para tal função dentro do corpo. Então, como falamos, o chamado específico também funciona assim. Se uma pessoa que ama estudar e obter novos conhecimentos,
muito provavelmente Deus a usará como um mestre que ensinará a palavra a outros. Se alguém se sente incrivelmente compelido a pregar o evangelho a todos que se achegam, é mais provável que Deus o use especificamente como um evangelista. E por aí vai. Neste assunto podemos fazer um paralelo com os dons. Nós percebemos o seguinte: existem pessoas que têm dons de cura. Não existem? Claro que existe. Porém, Deus diz em sua palavra que todos devemos orar e os enfermos serão curados. Então, por exemplo, existe aquela pessoa que tem o dom de curar, mas Deus atribui também à igreja que todos devemos orar para que Deus cure. Aliás, quando Jesus manda os discípulos saírem pelas cidades pregando o evangelho, eles foram e Deus lhes deu poder para curarem os enfermos, expulsarem os demônios. Então, embora seja um dom restrito a uma pessoa, mas Deus também amplia para a igreja o poder de orar para que os enfermos sejam curados. Por exemplo, lá em Tiago, quando ele diz: está alguém entre vós enfermo, chame o presbítero da igreja. Ele orará sobre o enfermo e ungirá com o óleo ou com o azeite. E a oração da fé salvará o doente, e se tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então observem que nesse caso existe o dom específico para a pessoa, mas existe o mandamento de Deus para que todos sejam curados. Existem pessoas que têm o dom da fé. Não existem? Existem. Aquele que tem o dom da fé. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos ter fé e orar. O dom da fé é atribuído a uma pessoa especificamente. Estamos falando aqui dos dons espirituais, que ele faz, ele manda e acontece. Isso é dom da fé. Mas isso aí é Deus que outorga, é o Espírito Santo que dá ao crente, que pode ser qualquer um, crente, desde que esteja no plano de Deus fazer ou usar isto. Por quê? Porque Deus quer que todos pratiquem e vivam sua palavra, seus mandamentos. Mas para alguns, Deus aquece mais o coração, para que exerçam aquela determinada função com mais empenho, com mais frequência, com mais preparo. É o caso. O ministério, por exemplo, pastoral, é um ministério excelente, mas que existem pastores que buscam mais o Senhor, que se dão mais aquele tipo de trabalho, e Deus os usa poderosamente. Da mesma forma os evangelistas, da mesma forma aqueles que ensinam. Quanto mais eles buscarem conhecimento, orarem ao Senhor, buscarem inspiração, mas Deus olha o coração e vê naquela pessoa essas qualidades e começa a derramar sobre essa pessoa os dons e as oportunidades de exercerem esses dons. Uma pessoa, por exemplo, que tem um ministério profético, não pode jamais dizer: não vou pregar o evangelho porque isto é coisa de evangelista. Não, ele não pode fazer isso. Pregar o evangelho é tarefa de todos os crentes, não é? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porém, os que têm esse ministério específico farão isso com mais dedicação. Da mesma forma, outros ministérios. Muitas vezes ocorre um grande erro no tocante à vida ministerial de muitas pessoas. E é vital abordarmos e compreendermos isto. É importante para que não erremos ou sejamos omissos em coisas que não podem nem devem ser esquivadas. Meus irmãos, estamos encerrando esta parte. Apenas advertimos a todos que aqueles que desejam esse ou aquele dom, busquem Deus.
faça todo o possível. Se você já exerce, se você tem o ardor por um tipo de ministério, coloque isto nas mãos do Senhor e se dedique, porque é esta dedicação que Deus vai observar em seu coração e, portanto, lhe capacitar dentro daquele ministério, fazendo com que você seja um grande pregador, um grande evangelista, um grande apóstolo, um grande pastor. É Deus que concede isto à igreja de acordo com a dedicação de cada um dentro da sua chamada específica. Procure descobrir qual é a sua chamada específica. Procure ver qual é o ministério que mais se adequa às suas qualidades, que dizem respeito àquilo que você gostaria de ser muito mais preparado. Que Deus, por certo, honrará o seu trabalho. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done,
my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Nós vamos encerrando por aqui e na próxima aula daremos continuação ao chamado ministerial para todos os cristãos, quer seja específico ou geral, mas principalmente no que diz respeito ao chamado específico. Amém e até breve.